Senta aí no seu lugar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Que o Senhor possa falar hoje ao seu coração. Nós vamos hoje, irmão, lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, 38. O que não falta é bênção do alto. Se a gente não observar, nós ficaremos sem as bênçãos, enquanto outros que estão perto recebem. E a gente tem que receber o que é nosso. Jesus nos deu o direito de receber. E para receber, é preciso entender. Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, a recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também, aonde que ela se assentou? O que ela fazia? E Marta, porém, andava. Como que ela andava, irmão? Distraída em muitos, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás, como que ela estava? Ansiosa, enfadigada, com o que, irmão? Com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Presta bem atenção, porque é ensinado desde cedo para as crianças. Às vezes os pais ensinam os filhos que para ter dinheiro tem que trabalhar, né? Que para ter alguma coisa na vida tem que trabalhar. O que os pais ensinam? Meu filho, estuda, que é para você não ficar dependendo dos outros, não ficar sofrendo na mão dos outros. Sem falar da filha mulher, né? Porque eu vejo assim, a mulher ela tem que estudar para quê? Para ser independente de homem? Não, porque a dependência do homem, irmão, é uma bênção de Deus. A mulher que depende do homem, o homem que ama a mulher, eu lhe digo com toda certeza que ela vive melhor do que aquela que trabalha e ganha um bom salário. Porque o homem que ama, ele está disposto a dar vida pela mulher. Então, você tem que procurar alguém, se não casou ainda, procurar alguém que ame você, que esteja disposto a fazer como Jesus fez pela igreja. Aí sim a sua vida será uma bênção. Quando a pessoa serve a Deus, quando ela toma as atitudes que ela deve tomar certa, quando ela sabe escolher, a vida da pessoa será uma bênção. Agora, quando nós erramos nas nossas escolhas, irmão, tem escolhas que a gente faz que traz sérios problemas para a nossa vida, e tem gente que sofre há 10, 20 anos por causa de uma escolha que ela fez no passado errada. Às vezes não ouviu os pais, não ouviu o conselho que foi dado, e a Bíblia diz que pela multidão de conselhos se edifica a casa. Então nós construímos a nossa vida, fazemos a nossa história, é pelos conselhos. Mas qual é o conselho que a gente tem que receber? O principal conselho que nós temos que receber é aquele conselho que vem do alto. Porque conselho todo mundo tem para dar. O grande, o pequeno, o jovem, o velho não, o experiente, né? O experiente, o homem, a mulher, todo mundo tem conselho para dar. Só que nem todo conselho vai ser bom para você. Por isso que a gente tem que ter o entendimento para receber aquele conselho que vem dos céus. Porque eu vejo assim, já que a mãe quer dar o conselho para a filha estudar, ter estudo, que não é errado, ter uma profissão, trabalhar, principalmente no século que a gente vive, no século 21, que as mulheres estão cada vez mais independentes, não precisam de homem para nada. A mulher, se colocar para ela viver só, ela vive. Só que Deus não quis que a mulher vivesse só, e nem o homem. A palavra de Deus fala, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Então não é bom viver sozinho. Esses dias lá na empresa, aconteceu de um rapaz dar uma paralisia, e ele não se movimentou, só mexia os olhos. Se não fosse a mulher estar perto,
ou se não tivesse alguém perto, talvez ele tinha até morrido. E a pessoa que estava perto chamou a ambulância, levaram para o hospital, lá medicaram ele e ele voltou ao normal. Agora, se ele estiver sozinho, e você pode ver que muitos querem viver só, ser independente. A gente precisa ser dependente um dos outros. Tem coisa que eu não posso fazer que você pode me ajudar. Às vezes um conselho que você dá muda a minha vida, muda a minha história. Às vezes um conselho que eu te dou, aí você às vezes fala assim, nossa, eu não tinha olhado essa parte ainda. Quando você vem na casa de Deus e se assenta, você acha que você está assentado aos meus pés? Fala para essa pessoa que está do seu lado, você está aos pés de Jesus, irmão. Parabéns, hoje você fez a escolha certa, você fez como Maria. Durante o dia você fez como Marta, à noite você fez igual quem? Igual Maria, amém, irmão? Ouvindo a palavra de Deus, até porque a Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, voltando ao que eu estava falando, quando o pai for aconselhar a filha ou a mãe, o que a pessoa tem que falar? Minha filha, estuda, procure uma profissão, se for preciso se forme, faça uma faculdade, mas não para ser independente, mas para ajudar o esposo. Porque quando os dois trabalham juntos, os dois crescem, né, irmão? O que Marta queria era que a irmã estivesse junto com ela no trabalho. Só que aquela hora não era hora de trabalhar. Tem gente que quando é para dormir, ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando. Tem gente que quando é para estar junto com a família, desfrutando daquele momento, ela não está trabalhando, mas ela está pensando em quê? Em trabalho. O trabalho nunca sai da cabeça dela. Se ela tira férias, ela pensa em quê? Trabalho. Final de semana, domingo, ela já está pensando na segunda-feira do que ela vai fazer no trabalho dela, e principalmente se ela deixa um problema para resolver na segunda, porque às vezes acontece de não dar tempo de resolver no sábado, e ela passa o restante do sábado, e ela passa a noite pensando, ela passa o domingo pensando no trabalho, e acaba deixando de aproveitar o tempo que Deus deu para ela, porque às vezes tem aquele momento que a gente tem que tirar. É necessário, tem coisas que é necessária, como o próprio Jesus falou, que uma só era necessária. O que é mais necessário na nossa vida que as pessoas rejeitam? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé, ela vem pelo quê, irmão? O ouvir. É ouvindo que você vai saber como lidar com os problemas. Porque tem problemas que vêm mais na frente que você não sabe, mas o Deus que você serve, Ele sabe. E Ele te dá o suporte para você enfrentar aquele problema que vai vir. Mas às vezes a gente está tão preocupado com coisas pequenas, que não tem tanta significância assim. Às vezes é arrumar uma casa, é bom andar com a casa arrumada, mas às vezes a casa vai ter que ficar bagunçada um pouco. Eu vi um certo camarada falando, se a sua casa é muito arrumadinha, nessa casa não tem alegria, irmão. Como assim, pastor? A casa que tem criança é uma casa alegre, não é, irmão? Mas é uma casa o quê? Bagunçada, né, irmão? Aí geralmente a mãe, ou geralmente quem se preocupa mais com limpeza, quem é? É as mulheres. Tem que ter, limpeza tem que ter. A gente não pode ser pessoas também desleixadas. Mas tem momento que é hora de aproveitar, irmão. Deixa para arrumar a bagunça depois. Marta poderia ter deixado aquilo para depois, porque o que Jesus queria dela naquela hora, não era que ela o servisse, mas que ela o ouvisse, porque tem tempo de servir e tem tempo de ouvir. Se eu não ouço, eu vou perder o tempo que era para me ouvir, e vai acontecer que na hora que eu precisar daquilo que eu não ouvi, eu vou passar necessidade. E aí é onde muitas pessoas erram, porque o próprio Jesus falou que nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você não alimentar o seu espírito, você vai ser daquela pessoa que vai se adoecer e vai adoecer os outros. Você pode ver que em momento algum Maria fala mal da irmã, porque eu vejo assim, o espiritual ele não sai por aí falando mal dos outros. Quem é que anda falando mal dos outros? É o natural, né?
Aquele que está muito na carne, que não ouve a Deus, é que sai falando dos outros, porque o que está no Espírito, ele sempre olha primeiro para ele, ele sempre olha primeiro para ver como que ele está, porque quando o filho está errando, ele olha e diz assim: nossa, onde é que eu estou falhando com meu filho, que ele está assim comigo? Quando o marido está fazendo algo que não agrada, a pessoa logo olha: o que está acontecendo comigo que o meu esposo está assim? Não vai fazer como Marta fez. Ela acusou quem? A irmã. O problema de Marta para ela estava em quem? Na irmã. Eu só tenho muito serviço porque a minha irmã não me ajuda. Ah, pastor, meu marido não me ajuda em nada em casa. Meus filhos, pastor, não me ajudam em nada em casa. Talvez até ajuda. O problema é que a sua mente está muito ansiosa, enfadigada e ocupada com muitas coisas. E as muitas coisas têm que ser tiradas. Não era Jesus que ia tirar aquilo de Marta, irmão. Como tem gente que ora: Deus, tira a preocupação de mim, Senhor. Eu não quero ter preocupação. Quem é que vai tirar? É Deus que tira? Oração não tira preocupação. É você que tem que tirar, confiando em Deus. A confiança em Deus tira a preocupação. A confiança em Deus tira a ansiedade. Porque quando eu estou preocupado, quando eu estou muito ansioso, isso mostra que eu não estou confiando. Quando você confia, você logo se tranquiliza. Você pode ver, se você for viajar ou alguma coisa do tipo com alguém e o motorista for bom, porque tem gente que confia no motorista com quem ela anda, né, irmão? Tem gente que diz assim: pastor, meu marido, modéstia à parte, é um bom motorista. Aí às vezes o marido diz assim: meu amor, faltou o freio. Aí a mulher que confia, ela fica como? Tranquila, porque ela sabe que o marido vai dar um jeito de se livrar dessa, ou de livrar ela desse problema. Tem homem que nem fala, irmão, quando falta o freio do carro, porque sabe que a mulher vai fazer escândalo lá dentro. Isso é falta de quê? De confiança. A pessoa que confia, ela fica tranquila, ela descansa. A pessoa diz: ó, gente, acabou o freio do carro. Como eu vi uma história de um camarada que ele estava viajando com a família, e aí ele estava em alta velocidade, ele foi procurar o freio para reduzir a velocidade. Cadê o freio? Ele não avisou para ninguém dentro do carro, porque ele conhecia cada um que estava lá dentro, irmão. Tem muita gente que Deus não mostra o que está para acontecer, porque Ele sabe. Ele sabe da condição da pessoa. O que Deus está tentando fazer é nos fortalecer para a gente se tornar mais confiante para problemas dessa vida, não nos trazer o medo, não nos trazer a ansiedade, a preocupação. Porque chega um momento que a gente, quando nós estamos na presença de Deus, chega um momento que a gente passa a confiar nele de uma tal forma que nada mais nos atinge, nada mais nos abala. E aí o camarada não falou que tinha acabado o freio. Quando ele consegue controlar a situação, e ninguém percebeu. Quando ele consegue controlar a situação, ele para e aí ele diz: gente, o carro está sem freio. Aí, irmão, aí todo mundo ficou: meu Deus, já nervoso. Jesus, se a gente... Aí a pessoa vai pensar no que poderia ter o quê? Acontecido, não é? Meu Deus, se tivesse batido esse carro, a gente ia morrer. Porque tem gente que ele só pensa no que é mal. Ele nunca pensa no que é bom. Ele nunca pensa no livramento que Deus vai dar para ele. Ele só pensa na tragédia que Satanás pode causar. Ele só pensa na tragédia que pode vir. E a Bíblia fala que hoje nós temos. O que é que você tem? Deixa eu mostrar o que é que você tem hoje. Pega aí a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo é o 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para você o que é que nós temos hoje. Pode ler? Diz assim: mas o que é o quê? Espiritual. Discerne bem algumas coisas. É assim que está na sua Bíblia? Ele discerne bem tudo. Ele entende o propósito de tudo que está acontecendo. Ele entende o comportamento das pessoas quando elas estão se comportando mal. Ele sabe o que é, ele sabe discernir. Então o espiritual entende tudo, e ele de ninguém é discernido. A pessoa mais tranquila, mais calma dentro da sua casa tem que ser você, porque você está com Jesus hoje. Versículo 16: porque quem conheceu a mente de quem?
para que possa instruí-lo. Aí ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. O que você tem? Diga assim comigo bem forte: eu tenho a mente de Cristo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Jesus andava preocupado com o que Satanás poderia fazer ou deixar de fazer? A preocupação fica onde? Não é na mente? Jesus andava ansioso com o que poderia acontecer? Jesus andava enfadigado com muitos serviços? Por quê? Por que ele não ficava, irmão? Porque ele confiava em alguém que estava guardando ele. Quem que guardava Jesus? O Pai. Quem é que guarda eu e você? É o Pai. A gente está na presença de quem? Na presença de Deus. Então, na hora que eu me assentar para ouvir o Senhor, para ler a palavra, eu tenho que fazer o quê? Esquecer-me de tudo e olhar para quem? Para a palavra de Deus, porque é ela que vai me alimentar, e tudo que Satanás quer é cegar você. A Bíblia diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Como é que Satanás cega o entendimento do incrédulo? Colocando preocupação, ansiedade, porque isso vai cegar você. Isso não vai deixar você ver o que Deus quer fazer na sua vida. Isso não vai deixar você ver o que a sua família pode se tornar. Se você confiar em Deus, se você buscar a Deus por eles, se você descansar de verdade no Senhor, e tudo que o nosso inimigo quer é que a gente seja pessoas naturais, que não entenda, que não discernem as coisas, que não entende o que Deus quer fazer e ande preocupados, enfadigados com muitas coisas. Fala para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: Satanás, ele quer te dar trabalho. Jesus quer te dar descanso. E aí, o que você escolhe, irmão? Você quer ver como o diabo ele quer dar para a pessoa trabalho? Porque o trabalho deixa a pessoa do jeito que Marta estava. Tem gente que, porque irmão, trabalho é uma benção, tá? Trabalho é benção, fala comigo, trabalho é benção. Só que o trabalho em excesso passa a ser o quê? Maldição. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ter os limites, eu tenho que colocar limite. Você já viu que às vezes tem pessoas que ele abre um negócio perto de casa ou mesmo em casa, e aí a pessoa não tem tempo para descansar, ela fecha o negócio dela, ela fecha a loja dela, não sei, seja lá o que for, chega alguém batendo na porta, ela sai para atender, ela sai do descanso dela, está no horário de descanso, ou está no horário de aproveitar a família, e ela vai atender. Às vezes acontece, tem situações que eu não atendo, irmão. Eu vejo chamando, eu não atendo. Depois eu ligo perguntando: o que foi, fulano? Quando eu deixar de fazer o que eu estava fazendo. Você já ouviu às vezes que às vezes a gente vai ler a Bíblia, fazer alguma coisa para Jesus, a gente fica pensando naquilo, e às vezes a pessoa está até na igreja, toca o celular, o que ela faz? Isso já aconteceu com o culto, eu pregando, e a pessoa às vezes fala até alto, diz: não, mãe, eu estou na igreja. Já que eu atendo a senhora, já atendeu, sai lá fora e conversa. Isso é um desrespeito. Mas com quem? Com o pastor? Não, com Jesus, irmão. Porque Deus está querendo falar com a pessoa, e ela está dando ouvido a outras. Pode ser o rei, pode ser quem for, o presidente, quem seja. A gente está na presença de Deus, e na presença dele a gente tem que sentar para quê? Para ouvir, para receber a força que a gente precisa, para receber a palavra que nós necessitamos. Então, quando você se colocar na presença de Deus, não seja como Marta estava. Jesus estava na casa, não estava? Mas como era que Marta ainda continuava, irmão? Preocupada, ansiosa, enfadigada. Pega lá, que eu falei para você que ia lhe mostrar. Então, hoje você tem a mente de Jesus, é uma mente tranquila, uma mente que confia no Pai. Êxodo, vou abreviar aqui o máximo possível. Êxodo capítulo 5, versículo 9. Quando Deus queria tirar o povo da escravidão, o faraó fez isso aqui com o povo. Êxodo 5, 9, capítulo 5, versículo 9. Êxodo capítulo 5, versículo 9, acharam? O que o faraó disse?
agrave-se o que, irmão? O serviço sobre estes homens, para que faça o que? Se ocupe nele, e não confie em quem? Em palavra mentirosa. Qual eram as palavras mentirosas que Faraó estava falando? Palavra de Deus. Porque o Moisés vinha falando para eles que Deus ia libertar eles, que Deus ia tirar eles daquela escravidão. Moisés transmitia tudo o que o Senhor falava, mas o Faraó disse que as palavras de Deus eram palavras mentirosas. Então, para o povo não ouvir, para o povo não dar atenção para o que Deus queria que eles dessem, para que o povo não tivesse esperança, o que o Faraó mandou dar para eles? Trabalho. Fala para essa pessoa, diga assim: cuidado, irmão. Se você está trabalhando demais, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a sua família, é Satanás que está te dando esse trabalho. Isso não é bênção, não. E a pessoa está se adoecendo, não está vendo. A pessoa está perdendo a melhor parte da vida e ela não está vendo. Tudo para quê, irmão? Para ter bens que mais na frente ela vai perder. Mais cedo ou mais tarde a pessoa vai perder. Não que seja errado. É errado quando é excesso ou quando há excesso. Aí é errado. Quando o trabalho começa a te trazer problema, isso não é bênção, isso se torna uma maldição, e não é Deus que está te dando. Eu vi um certo camarada, ele estava deitado na rede, e o amigo dele chegou para ele e falou assim, disse: rapaz, levanta dessa rede, vai trabalhar. Ele disse: para quê que eu vou trabalhar? Ele disse: para você dar uma boa vida para a sua família. E para que mais? Para você descansar. Ele disse: o que eu estou fazendo? Na rede ele já estava descansando. Tem um camarada que ele falou, né? O outro falou para ele. Ele era um camarada sem muita condição, que estava pescando. Ele estava dizendo: o rico ou o pobre, ele quer trabalhar para ter muito dinheiro, para comprar uma casinha perto do lago e pescar e ter a mente tranquila. E tem muito pobre que já tem a mente tranquila, já tem a casinha no lago e está pescando. Na verdade, é uma decisão que a pessoa toma. Tem gente que acha que o que vai trazer paz para ela é muito dinheiro no bolso, então para isso ela trabalha muito. Não sou contra o trabalho, eu trabalho. Eu não sou contra trabalhar, eu sou contra ao que Jesus era contra: tirar o tempo que não é do trabalho, tirar o tempo que é de Deus e colocar no trabalho, tirar o tempo que é da família e colocar no trabalho. Não roube, irmão, o que é da sua família. Você tem que ter tempo para os seus, amém? Fala para essa pessoa: tenha tempo para a sua família, tenha tempo para Deus também. A Bíblia diz assim, ó: lembra-te do teu Criador quando? Na tua mocidade, antes que te venha o quê? Os maus, e digam: não tenho mais contentamento. Sabe qual é o tempo que a gente mais tem que buscar a Deus? É quando a gente tem força, na juventude. E na juventude o que as pessoas mais procuram? Trabalhar, né, irmão? Trabalhar, pastor, tem que fazer faculdade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar uma boa vida para a minha família, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E Jesus, irmão, depois eu tiver velho eu vou buscar, me preocupo com isso. Aí a Bíblia diz: não vai nem ter força para vir para a igreja, velhinho. Ainda bem que você está jovem. Fala para essa pessoa: ainda bem que você está jovem, irmão. Está na flor da idade, né? Apareceu uns pezinhos de galinha, mas isso é normal. Não se preocupe com isso não, você está jovem, ainda tem muito para viver. Coloque a sua vida diante de Deus, que você vai ver os problemas se resolvendo com mais facilidade, irmão. Como tem gente que não precisa se esforçar tanto e os problemas se resolvem. Tem gente se esforçando e está conseguindo cada vez mais problema. Antes de Jesus chegar na casa de Marta, serviço já tinha. Quando Jesus chegou na casa de Marta, serviço continuava. Quando Jesus saiu da casa de Marta, ainda tinha serviço. Nossa, o interessante é que teve uma parte que Marta teve que largar o serviço para fazer o quê? Para sepultar o irmão, não foi?
Quando o irmão morreu, aí Marta arrumou tempo para ir para onde Jesus ia, onde Jesus estava. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Marta teve tempo, né, irmão, para estar na presença de Deus. Você já viu que tem gente que quando morre um familiar, ele arruma tempo, arruma dinheiro e vai lá visitar, irmão. Já morreu, e aí? Tem que fazer antes. É melhor antes. Gaste tempo com o Deus que você serve, que Ele vai te dar tempo para você gastar com a sua família. Disso é certo, irmão. Tem gente que gasta tempo nos hospitais, sai 6 horas da manhã para enfrentar a fila, para fazer uma cirurgia, para às vezes conseguir um remédio, para conseguir um tratamento, sendo que isso Deus tem para dar. Como Ele disse, eu sou o Deus que faz o que contigo? Sou o Deus que te sara. E sendo que o que está trazendo enfermidade é isso aqui, a preocupação com muitos serviços. Serviço nunca acaba, irmão. Pobreza sempre vai ter, né? Jesus falou para uns certos camaradas, os discípulos, bora lá. Eles eram muito preocupados com os bens materiais. A gente viu no domingo isso aqui, mas vamos de novo. Vale a pena ver de novo, né, irmão? Vale a pena ver de novo. Deixa-me ver se eu notei. Então, veja aí. Faraó estava dando o que para o povo? Serviço. Para eles não observarem o que Deus queria fazer na vida deles. Marcos 14, 5. Marcos capítulo 14, versículo 5. Acharam? Pode ler. Diz assim, ó, qualquer coisa está aí no monitor. Marcos 14, 5. Achou? Diz assim, ó: porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. Aqui era a mulher que estava ungindo Jesus com unguento. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: o que é que Jesus falou? Deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa, porque sempre tendes. O que é que sempre tendes? Os pobres convosco. E podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes. Mas a mim nem sempre tendes. Agora você pega aqui os pobres, porque geralmente quem é que trabalha muito? Não é os pobres? Então não seja pobre não, tá, irmão? Seja uma pessoa rica, amém? Tira aqui os pobres e coloca aqui, ó, trabalho você sempre vai ter. Não vai te faltar trabalho. Se você não separar tempo, irmão, o tempo não vai vir, porque quem faz o tempo é você. Quem deveria ter largado tudo e estar aos pés de Jesus naquela hora era Marta. Não era Maria largar Jesus para ir trabalhar. Não era Maria deixar Jesus para ir para o trabalho, porque se você observar, ou para ajudar a sua irmã, se você observar, Maria também tinha afazeres, como qualquer outra pessoa tem afazeres. Eu tenho certeza que se você for olhar, você deixou alguma coisa para fazer, mas você veio hoje para a casa de Deus. Às vezes tem certos problemas que você deixa e vai buscar a Deus. Você já viu que às vezes tem situação que você tenta resolver e não consegue. E aí você deixa e busca a Deus, deixa aquele problema de lado, busca a Deus. Quando você vai resolver de novo, o negócio se resolve com facilidade. Não tem muita complicação, mas tem gente que está dando ouvido, eu não vou colocar Satanás, mas está dando ouvido a Faraó. Ela está muito preocupada com muitos serviços e esquecendo de se colocar aos pés de Cristo e esquecendo de dedicar tempo à sua família. Uma certa jovem, ela perguntou para o pai dela, disse assim: papai, quanto que o senhor ganha? Minha filha, eu ganho tanto. Por dia, quanto é que o senhor ganha, papai? E aí ele foi lá, fez as contas: minha filha, por dia eu ganho isso aqui, olha. E aí ela ficou quieta. E aí ela pegava tudo que o pai dava, uma moedinha, alguma coisa que o pai dava, que a mãe dava, o que ela pôde fazer para conseguir um dinheiro, ela foi conseguindo, foi guardando, botou no cofrinho.
E aí quebrou o cofre, contou tudo. Ela disse assim: papai, hoje eu quero o senhor só para mim. Está aqui o dinheiro da sua diária. Já pensou, irmão? A pessoa gasta tempo para trabalhar, para dar a camisa de marca, o sapato de marca, dá boas faculdades, mas não gasta tempo com a pessoa, não gasta tempo com a família. E às vezes a alegria vem nas coisas mais simples. Pode ver, às vezes você se divertiu mais com a sua família na sala da sua casa do que no shopping. E a gente acha que o que vai trazer alegria, o que vai trazer diversão é o quê? É o dinheiro, né? Aquele brinquedo caro, é aquela roupa cara, né? Às vezes tem que tirar tempo, não que seja errado, mas observe para ver se você não está deixando o tempo para estar com os seus, para estar ocupado com o trabalho. E não é também estar na sua casa ou estar na igreja só de corpo presente. Porque tem gente que a mente dela, ou seja, o corpo está na igreja, mas a mente está lá no trabalho. Tem gente que às vezes o corpo está entre a família, mas a mente está lá no trabalho. Aí você pode ver que geralmente as mulheres reclamam muito, né? Quando vai conversar com o esposo, e aí ela tá falando, aí o esposo, você já viu aquela série As Visões da Waver? Já viu? Tinha hora que ela parava assim e ficava. Aí às vezes o esposo fica assim, olhando, como se estivesse ouvindo, mas não está ouvindo. Ele está pensando em outra coisa, né? Eu acho que você deve ter entendido, né? A mulher fica feliz da vida, não fica? O que ela diz? Você não está me ouvindo, eu estou falando, você não me ouve. Ouvi, entendi tudinho que você falou. Entendeu nada, irmão? Vai chegar um dia que ele vai querer ouvir a mulher e não vai poder. Vai chegar um dia que o pai vai querer brincar com o filho e não vai poder. Vai chegar um dia que a pessoa vai querer buscar Deus e não vai poder mais. O tempo de fazer, irmão, é agora. Não deixe para depois, que você pode fazer agora. O Salomão disse que há tempo para todo o propósito. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 3. Você já conhece, mas a gente vai lá para você ver. Eclesiastes. Porque às vezes tem pessoas que acham que brincar com a família, que ir numa pizzaria com a família, ela não acha isso espiritual, mas é muito mais espiritual do que você imagina. Não é só falar em línguas, não. Tem que gastar tempo com os seus. Você tem que ser um pai presente, um marido presente, uma esposa presente. Eu tenho certeza que você vai resolver muitos problemas futuros, se você for uma pessoa presente. Não seja aquele que só julga, que só aponta os defeitos, como Marta estava fazendo. Poxa, minha irmã não me ajuda, o senhor não vai falar nada, Senhor, como se a espiritual fosse ela, né, que estava servindo, e não era. Eclesiastes 3:1, pode ler? Eu nem abri, né, como é que pode ler, né? Eclesiastes, deixa eu pegar aqui, deixe-me pegar aqui. Depois de Provérbios, viu? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Olha aí o que a palavra de Deus fala. Pode ler? Diz assim: tudo tem, o que tudo tem? O seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí ele diz: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de quê? De sorrir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de quê, irmão? Então, quando for o tempo de paz, você não pode estar em guerra.
E tem gente que Deus está dando para ela tempo de paz, mas ela está em guerra nela, pensando o que pode acontecer. E da mesma forma, quando for tempo de guerrear, então vamos guerrear, vamos lutar. A gente tem que saber o tempo de cada coisa. Não se preocupe com o que ainda não aconteceu. Tem gente que está se preocupando, quando envelhecer, como é que vai ser? Você não sabe nem se vai envelhecer. Você não sabe nem qual é o seu dia, então aproveite o único dia que você tem é hoje. O amanhã pertence a quem? A Deus. Talvez você tenha, talvez não, e aí? Então toda vez que você se colocar para buscar a Deus, busque como se fosse o último dia. Toda vez que você estiver com a sua família, esteja como se fosse o último dia. Porque tem gente que parece que é muito espiritual, mas não é, ele está na carne, como Marta. Parecia ser muito espiritual, porque ela estava trabalhando aqui, era para servir Jesus. Como às vezes tem aquela pessoa, como eu vi um camarada falando, que na igreja, irmão, a obreira ou obreira na igreja é uma pessoa de Deus, mas em casa é o Satanás em pessoa. Então você tem que ser de Deus na igreja, tem que ser de Deus em casa, tem que ser de Deus no trabalho, amém? Que às vezes o pastor pode falar assim, não, a irmã fulana é uma mulher de Deus, mas às vezes o marido fala, misericórdia, o senhor fala isso porque o senhor não é casado com ela. Às vezes a pessoa, o patrão fala bem, não, esse aqui é um bom funcionário, mas em casa é um péssimo marido. Você tem que ser bom em todos os lugares, na casa de Deus, na sua casa, no seu trabalho, seja uma pessoa de Deus, que aí você vai ver os frutos vindo, você vai colher as bênçãos dos céus. Você não vai ser daquele que reclama da sua família, mas você vai ver Deus fazendo na vida deles o que você tanto queria. Mas cada um faça a sua parte. Faça a sua parte que Deus faz a dele. Então tem tempo para tudo. Quando for para orar, vamos orar. Quando for para ouvir, vamos ouvir. Você tem a mente de Cristo. Coloque o que é de Deus na sua mente, coloque o que é de Deus na sua cabeça, no seu coração, porque eu tenho certeza que assim você vai ser o que, pastor? Uma boa pessoa. Olha só Filipenses capítulo 4, aquele que é de Deus, ele faz isso aqui. Filipenses capítulo 4, você tira o que é ruim, colocando o que é bom. Se você não colocar o que é bom, não sai. Eu estava observando, a gente faz limpeza em radiador de carro, vou só te dar um exemplo, que é para você entender. A gente faz limpeza em radiador de carro e chega o carro com aquela água suja. E a gente não tira a água velha primeiro. A gente vai empurrando a água nova com a mangueira e a velha vai saindo. Quando passado um tempo, quando a nova está entrando no radiador, irmão, a sujeira velha já não está mais. Como é que eu tiro os maus pensamentos? Colocando os bons pensamentos. Como é que eu tiro o que não é de Deus na minha vida? Colocando o que é de Deus. Se você colocar o que é bom, o que é ruim vai sair. Por isso que a palavra de Deus, ela liberta, porque vai entrando o que é bom, o que tem de coisa ruim, o que tem de demônio, vai o quê? Vai saindo. Mas a gente às vezes não coloca. Olha só, Filipenses 4, 8. Achou? Estou acabando. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim. Deixa eu ver aqui. Deixa-me ver. É isso mesmo. Filipenses, eu peguei, foi Eclesiastes de novo. Cadê Jesus? Deixa eu me pegar aqui Filipenses. Estou acabando, já eu acabo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus aí. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso o que? Pensai. A mulher ciumenta, quando o marido demora a chegar em casa, ela pensa em quê? Está com outra, está me traindo. Não é só a mulher não, irmão, o homem também.
Essa mulher saiu, não deu satisfação para um dia. Onde será que essa mulher foi? Será que ela arrumou um mais bonito do que eu? E é o que não falta, né? Tem gente que para arrumar um mais bonito que ele é muito fácil, né? Qualquer um é mais bonito. A pessoa, ela colocou, ela está pensando no que é bom? Isso é bom ou é ruim? É ruim. Ela não está pensando no que é bom, ela está pensando no que é ruim. A Bíblia diz, nós temos que pensar no que é. Ela poderia pensar assim, não, ele está demorando, que ele vai passar numa pizzaria e vai trazer uma pizza para nós. Ela pensa assim? Pensa nada, né, irmão? Não, ele deve ter passado no shopping, aí antes de chegar aqui, de vir para casa, ele passou no shopping, passou na loja, ele vai trazer aquele sapato que eu falei para ele que ele ia trazer. Isso é bom ou é ruim, esse pensamento? Só que quando ele chegar sem um sapato, não vai falar não vai falar coisa ruim, não. Disse, ô meu amor, onde é que você estava? Aí você pode até falar, eu pensei que você tinha ido comprar aquele sapato, eu estava até feliz aqui, mas eu fiquei alegre que você chegou. Só de você ter chegado já fiquei alegre. Você acha que o camarada não vai se alegrar com isso? Mas às vezes a mulher fica pensando, estava me traindo, ele deve estar na casa da outra, ele deve estar com outro. Chegar aqui eu vou até ver se ele está fedendo, se ele está cheirando a outro perfume. Aí a mulher procura ela só procura coisa ruim, só pensa coisa ruim. Quando o homem chega, como é que ela vai receber ele? Você estava onde, hein? Você está pensando que eu não sei. Você já fez isso comigo, com a outra você fez. E aí joga, irmão, tudo de ruim em cima da pessoa, e quer que o marido seja um bom marido. É os pensamentos ruins que estragam a nossa vida. E os pensamentos ruins vêm disso, irmão, vêm do inferno, não vêm de Deus. Por isso, analise a sua vida, coloque o que é de Deus na sua vida, e tem que acontecer isso aqui, ó, pensar no que é bom. Versículo 9: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será com quem? Convosco. Olha só, quando eu penso no que é bom, quando eu pratico o que eu aprendi de Deus, quem é que vai ser comigo? Olha aí, quem vai ser com você é Deus, não é Satanás não, irmão. Não é demônio não, irmão. Porque tem gente que sai colocando demônio na casa dela, né? Ah, o filho está assim, isso é demônio. Ah, a filha está assim, isso é demônio. Ah, mas o meu marido é assim, isso é demônio, pastor. Irmão, não coloca demônio na vida dos outros. Aprenda a ver Deus nos outros, aprenda a ver Deus na sua casa. Você não busca Deus? Então quem é que tem que estar lá dentro? É Deus, irmão. A gente não busca a Deus, então quem é que tem que estar na nossa vida? É Deus, irmão. Nós não somos alimentados dessa palavra, então quem é que tem que estar em nós? Deus, irmão. E quando Deus está em nós, o nosso pensamento vai ser o quê? Vai ser bom, vai ser perfeito e vai ser o que mais? Agradável. Quando o seu marido chegar cansado do trabalho, você vai ter boas palavras para falar com ele. Quando a esposa vier para falar com você, fazer um carinho, você vai ter boas coisas para falar com ela. Porque também tem aquele homem que chega do trabalho e traz tudo que ele conseguiu de ruim do trabalho para casa, né? Eu acho que é até melhor a pessoa sair do trabalho e sair orando, né? Dentro do carro, vem falando com Deus, coloca ele dentro do seu carro com você, né? Jesus, a vida hoje foi difícil, mas eu quero chegar na minha casa, eu quero cuidar da minha mulher, eu quero dar aquele cheiro nela, eu quero falar bem dela. Teve problema? Teve, amanhã vai se resolver. Fala para essa pessoa que está do seu lado, diga assim, os problemas se resolvem. Mas às vezes aquela pessoa que você pede, você não consegue ela nunca mais. Ou você não consegue uma igual a ela. Porque a família que você tem, foi Deus que te deu. Tem problema, pastor? Tem, como toda a família, irmão. Mas como é que se resolve os problemas? Mudando, melhorando a nossa maneira de conviver com as pessoas. Tem gente que é difícil de lidar, ele só anda estressado, por qualquer coisa ele se estressa, por qualquer coisa ele fica zangado. Não foi o caso de Marta aqui? Ela não ficou valente com a irmã. Por que ela ficou brava com a irmã? Porque a irmã estava atrapalhando ela, porque a irmã estava falando mal dela, porque a irmã não gostava dela. Foi isso que fez a Marta ficar brava com Maria? Por que ela ficou valente? Porque a irmã estava ouvindo o que, irmão? A palavra de Deus. Olha só que interessante. Porque a irmã estava dando atenção para Jesus e não estava dando atenção para ela. E às vezes a gente está assim,
igual a Dona Marta, né? Porque tem muita Dona Marta aí na igreja, mas hoje você vai sair diferente. Fala para essa pessoa: hoje você vai sair diferente. Hoje você vai sair pensando no que é bom, no que é justo, no que é agradável. E faça o que mais? Pratica. Quando praticamos, o Deus de paz será conosco. O que vai ter na sua casa? Paz. Quem leva a paz para a sua casa é você. Quem leva a paz somos nós. Se lá não tiver, né? Quando tem, às vezes a pessoa chega meio estressada, meio encabulada. Quando a mulher está em paz e está em casa, o marido chega perturbado, logo ela consegue acalmar ele. Agora, quando a mulher não está em paz, irmão, aí o pé de briga é feio, aí a coisa complica, e os filhos estão vendo, e a família vai ser uma família perturbada. E olha que é crente, que está na igreja e que ora, e que às vezes parece que é espiritual, que está buscando a Deus. Ainda bem que aqui no bairro da Paz não tem esse tipo de gente, amém? Aqui é diferente, aqui no bairro da Paz o negócio aqui é diferente, graças a Deus, que aqui só tem gente tranquila. Glória a Deus. Ainda bem que você tem paz no seu coração, que você pensa no que é bom. Eu não sei nem porque que eu estou pregando isso, é só para reforçar, só para você não ser igual aquelas pessoas que estão muito preocupadas com o trabalho. Porque tem gente que o trabalho está matando ela. Não deixa Satanás cegar você. Não se preocupe com aquilo que não é tão necessário assim. E olha, trabalho é bênção, tá? Não estou falando mal disso, até porque olha só o que diz aqui no livro de Salmos. Não estou falando mal a respeito de trabalhar, é trabalhando que você vai conseguir o dinheiro. Você que é homem, conseguiu o dinheiro para dar para sua esposa. Ei, a mulher não deu nenhum glória a Deus. Não recebeu não. Não está certo. Você pode ficar para você, não precisa dar para ela não. Salmo 128. O pastor falou que trabalho não é importante, então não vou trabalhar mais. Eu vou falar que é para depois. Vou pegar aqui que é para depois você não usar isso como desculpa. Tem gente que já não quer trabalhar. E a gente ainda fala, eu estou falando só para diminuir. Quando estiver no seu trabalho, dê o melhor de você. Se esforce, dê o melhor de você. Você tem que ser aquele funcionário que o patrão elogia. Não, esse aqui, o melhor que tem, esse aqui é o crente. Ou esse aqui é o melhor, esse aqui é o que mais fatura, é o que mais produz, é o crente. Você tem que ser desse. Mas saiu do serviço, larga a preocupação para lá, irmão. Vai para a sua casa em paz, que Deus, o Deus de paz vai ser com você. Ele vai te dar a condição de resolver os problemas que tem para resolver no outro dia. Salmo 128. Versículo 1. Acharam? Aí diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você pode ver que o temer a Deus e andar nos caminhos dele vem antes do trabalho. Pois comerás de quê? Do trabalho dos outros. Irmão? Do trabalho das suas. Aí ele diz: feliz será e te irá o quê? Bem. Aquele que teme ao Senhor, ele vai trabalhar, Deus vai dar condição para ele de desfrutar daquilo que ele trabalhou, do trabalho, do suor do seu rosto, e ele vai ser o que com o seu salário? Vai ser feliz. Você já viu aquela pessoa que diz, olha o tanto que eu recebi, mixaria. Uma pessoa só sabe reclamar. E o que murmura, ele tanto reclama no pouco, quanto ele reclama no muito. Agora, aquele que é grato, se ele agradece no pouco, no muito também ele vai agradecer. E se eu sou grato no pouco, Deus vai me dar muito, irmão. Deus sabe das suas necessidades. Ele sabe do que você precisa. Tem gente que trabalha muito e não tem nada. Tem gente que trabalha pouco e tem muito. Por que será? Tem alguém abençoando a obra das suas mãos. Tem alguém abençoando o trabalho dessa pessoa. Tem aquele que planta e não cresce. Tem gente da mão ruim, não tem, irmão? Você já viu que às vezes tem pessoas que ela vai lá pegar um fruto no pé e o pé seca? Isso acontece? Acontece, irmão. Acontece. Uma vez eu já vi isso acontecendo. Nunca me esqueci. Eu ainda era criança. A mulher falou assim para minha avó: Dona Nazaré, deixa eu tirar umas pimentas ali. Deixa eu tirar umas pimentas ali no seu pé. E a minha avó, olha na inocência, disse assim: vai lá, pode pegar o tanto que você quiser.
A mulher foi lá, pegou. Só que ninguém mais, nunca mais colheu pimenta daquele pé, irmão. Ô mão amaldiçoada. A pessoa que tem uma mão boa, ela abençoa o que ela toca, o que ela pega. Aquele que é de Deus, ele abençoa, amém? Mas aquele que não tem, irmão, ele vive reclamando e tudo que ele faz dá errado para ele. Primeiro, a Bíblia diz, em primeiro lugar é o reino dos céus e a sua, as outras coisas serão acrescentadas. Então a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que trabalha muito, é esse que é bem-aventurado, é esse que é feliz. O trabalhar muito vai te trazer felicidade, vai. Lembra que o trabalho trouxe o que para Marta? Preocupação, enfadigação, ansiedade. Olha só, irmão. Aí ele diz, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pratica o que é ensinado, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será, você será mais feliz do que já é, e te irá bem, a família vai bem, o trabalho vai bem, a vida espiritual vai bem, tudo vai bem, porque Jesus diz isso aqui, ó, e aqui eu finalizo, e eu convido você assim como Jesus convidou, Mateus capítulo 11, versículo 28, vamos lá. Então tá, o trabalho é bênção, o trabalho só se torna uma maldição quando ele rouba o seu tempo, rouba, certo é roubar ou roubar, irmão? Como é que é? Roubar ou roubar? O certo é ver e deixar quieto, né? O certo é não mexer. Aí é só para descontrair, você está muito sério, acho que eu estou pegando muito pesado hoje, irmão. Mateus, vai lá, Mateus capítulo 11, versículo 25. Não, mas é o 11, é o 28. Ó, tem gente até que já sabe, né? Já sabe, ainda bem que você sabe, graças a Deus. Estou acabando, está na hora. Achou? Mateus 11, 28. Olha o que Jesus diz: vinde a mim, quem? Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que nós encontraremos? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus faz com quem está cansado? Alivia, dá descanso. O que Jesus faz com quem está carregado? Ele alivia a pessoa, irmão. Ah, pastor, a minha família está dando muito problema. Talvez você não esteja colocado ainda, não tenha colocado ainda a sua vida em Jesus, senão você estava aliviado, você estava descansando. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deixa Ele te aliviar. Fala para essa pessoa que está do seu lado: Jesus quer te aliviar, irmão. Então deixa Ele te aliviar. Não se preocupe com muitas coisas, uma só é necessária. Voltando lá para finalizar, onde a gente começou. Onde foi que nós começamos? Lucas 10, 38, né? Lucas 10, 38. Lucas capítulo 10, versículo 38, isso. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás. O que ela estava?
ansiosa. Que mais? Fadigada. Com quê? Com muitas coisas. Mas uma só é necessária. O que é necessário? Ouvir o que Deus tem para te falar, né, irmão? Está na presença de Deus. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando você precisar, vai estar dentro de você. Quem que vai estar dentro de você? O próprio Deus. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Jesus, muda a minha família. Deus vai fazer o quê? Vai mudar. É simples, mas a gente que complica. Você que trouxe a sua fidelidade, prepara aí. E Deus fez hoje esse convite para você, para descansar. É você que decide. Pensa no que é bom. Tira as preocupações. Já que a gente vai orar.